Expressar a minha gratidão ao Senhor, o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque sem Deus nada é possível. Mas com Deus e pela sua bênção, os sonhos mais inimagináveis se realizam diante dos nossos olhos. Eu também quero agradecer, queridos, a todos aqueles que de alguma forma participaram de todo esse processo para que nós chegássemos até aqui. Quero agradecer aos anciãos que trabalharam lado a lado comigo nesse processo, trazendo orientação e participando de modo envolvente em cada etapa. Eu também quero estender minha gratidão à comissão da nossa igreja e a cada irmão que contribuiu com alguma indicação e orações durante esse processo. Quero agradecer ao plenário da nossa igreja, que com espírito de unidade e de discernimento, votou com sabedoria a vinda do nosso novo ministro de música. Eu quero reconhecer também o apoio da Chesapeake Conference, a nossa conferência, pois eles foram fundamentais ao decidirem participar conosco numa parceria, tanto na parte legal envolvendo documentação, quanto no respaldo e apoio financeiro para a vinda do nosso ministro de música. Quero também agradecer aos candidatos que participaram das entrevistas com dedicação e espírito cristão, mesmo que não tenham sido escolhidos nessa ocasião. E aqui eu abro meu coração, queridos, essa é uma das partes até mais desafiadoras, porque as pessoas criam expectativas, a esposa, os filhos, e nós tivemos a sorte de termos contato com muita gente boa, mas infelizmente por enquanto só tínhamos uma vaga, mas agradeço porque eles caminharam conosco. Também quero agradecer aos nossos irmãos, e aqui é uma gratidão muito profunda, todos os irmãos e irmãs que se mobilizaram na reforma do nosso mobile home. Eu quero agradecer a todos que doaram materiais, recursos financeiros, ofereceram mão de obra especializada por meio das suas próprias companhias, contribuindo com profissionalismo e generosidade. Quero agradecer aqueles que doaram móveis, utensílios e o seu tempo e esforço físico na limpeza, organização e preparação da casa. Irmãos, a casa não ficou nota 10, ela ficou nota 1000. Uma casa bonita, funcional, aconchegante, acolhedora. Eu quero agradecer a todos que participaram. E lembrando que tanto a casa que eu moro, quanto a casa que o ministro de música mora, não é a casa do pastor, não é a casa do ministro de música, é a casa ou são as casas da nossa igreja. Esse é um patrimônio que fica para a nossa igreja. Então eu quero agradecer a todos que participaram. Que o Senhor recompense a cada um pela dedicação e eu agradeço de coração. E enfim, então, nesse momento, eu quero chamar que venha aqui à frente o Marcelo e a Deise Carvalho. Por favor, venham aqui. Eu quero pedir aos irmãos que os recebam com uma salva de palmas. E agora a gente vai conhecer um pouquinho do Marcelo e da Deise. Marcelo e Deise, se tiver alguma coisa errada, não me culpem, tá bom? Nem o pastor. O Marcelo Carvalho nasceu em São Paulo, capital paulista, gente boa, em um lar adventista comprometido com a missão da igreja. A Deise Carvalho é natural de Caratinga, Minas Gerais, os mineiros aí, e cresceu numa família pastoral. O Marcelo tem 28 até quarta-feira, certo? Eu vi ali, 24, já vai fazer 29. Ele é formado em música pela UFMG. A Deise tem 30 anos e é formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pelo UNASP, Campus Engenheiro Coelho, e possui mestrado em políticas públicas e saúde pela Fiocruz. O encontro dos dois aconteceu em 2018 na FAD Minas. A Deise atuava como gerente do departamento de marketing e o Marcelo havia acabado de chegar para trabalhar com um pianista, regente da orquestra e produtor musical. A convivência ali fortaleceu uma amizade e logo se transformou em namoro e mais tarde em noivado. Em meados de 2019, ainda noivos, mudaram-se para Itaboraí, no Rio de Janeiro, para servir na associação e no colégio adventista local.
No dia 8 de dezembro de 2019, o Marcelo pediu a Deise em casamento e ela disse não. Não, quer dizer, ela disse sim. Ela falou sim. Tá bom? Eles se casaram em Belo Horizonte e em 2020 ele recebeu o chamado para ser ministro de música da Igreja Adventista Central de Brasília, onde permaneceu até pouco tempo antes de vir para cá. Na capital, ele também atuou como professor efetivo de piano na Escola de Música de Brasília, e a Deise, por sua vez, trabalhou como assessora de comunicação no Ministério da Educação do Governo Federal e também como fotógrafa. Após 5 anos de ministério em Brasília, Marcelo e Deise agora iniciam um novo capítulo lá ao lado de cada um de nós aqui na Capital Brazilian Church. Sejam muito bem-vindos à nossa família. E eu digo para vocês que é uma família mesmo. Conheço de verdade. Estamos aqui já há 23 anos. Que alegria é ver a música e a missão caminhando juntas, agora sob a liderança de um casal que vive com os ouvidos atentos à voz de Deus e o coração disposto a servi-lo. Marcelo e Deise, que suas mãos encontrem harmonia em cada nota da sua vida, proclamem em cada gesto o louvor do eterno Deus. Aqui entre nós, vocês não são apenas bem-vindos, são esperados com alegria, recebidos com carinho e acolhidos como respostas de orações. Que o altar da oração que juntos edificamos seja cheio de graça, beleza e de presença de Deus entre nós. Assim, com os braços abertos e os corações agradecidos, nós dizemos: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e lhes conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes dê paz. Nós vamos ter oportunidade de conhecer melhor o Marcelo e a Deise, espero por muitos anos, até que Jesus volte. Queridos, eu quero compartilhar um breve testemunho, uma história, que eu gostaria muito que ficasse no coração dos nossos meninos e meninas, dos nossos jovens aqui. O poder que há em servirmos na casa do Senhor, na igreja de Deus. Ninguém chega onde o Marcelo chegou por um acaso. Isso é fruto da construção de uma vida. E muitas vezes existem capítulos que eles aparentemente são obscuros aos nossos olhos, mas que com o decorrer das páginas, tudo vai fazendo sentido e tudo tem um propósito. Essa história ela é longa e tem vários capítulos, mas resumindo, no ano de 2012, eu era pastor associado na igreja do Botafogo. E um pastor, quem eu carrego no meu coração, um mentor pessoal, me convidou para fazer uma semana de oração na igreja dele, na Igreja do Progresso, lá em Belo Horizonte. E eu fui, era por volta do mês de outubro. E eu me lembro que dentre as coisas que me chamou a atenção naquela semana de oração, foi ver o envolvimento de algumas pessoas com a música. E ali no meio eu percebi que havia um líder, alguém que chegava antes de todo mundo, que ia embora depois de todo mundo. Alguém que agregava, que somava, que colocava as coisas e as pessoas no seu devido lugar. Que tinha o cuidado, a percepção de que, embora fosse uma semana de oração, a música tinha um papel importante a ser desenvolvido. E eu me lembro da figura daquele jovem rapaz. E aquilo ficou na minha mente por anos, e eu nunca mais esqueci. E nesse processo de escolha de um ministro de música, aquele jovem rapaz, ele apareceu e surgiu dentro de uns possíveis candidatos, o Marcelo Carvalho. E eu queria dizer para você, menino e menina dessa igreja, para você jovem, sempre que alguém pedir para você servir a igreja, sirva. Sempre que alguém te convidar para participar, participe. E eu tenho aprendido que tempo
é uma construção que acontece na nossa mente, porque somos nós que definimos o que realmente importa. Aquilo que era simplesmente uma semana de oração, que poderia ter ficado no esquecimento e no tempo, se tornou uma oportunidade, uma chance para que uma carreira fosse construída e que culminasse hoje no Marcelo e a Deise sendo os nossos ministros de músicas. Queridos irmãos, sempre vale a pena servir ao Senhor. Nós não somos capazes de imaginar o que uma pequena disposição, o doar de tempo, pode fazer a partir dos planos e dos sonhos que Deus tem para nós. Eu quero chamar a Thelma, por favor, Thelma, para que ela venha aqui à frente e, em nome da nossa igreja, dar a vocês uma pequena demonstração do nosso apreço e do nosso carinho. Marcelo e Deise, mais uma vez, sejam bem-vindos aos Estados Unidos da América e a nossa família da Capital Brazilian Church. Vocês são resposta de oração. Acredito que vocês vão ser bênção, já estão sendo bênçãos na nossa vida. E nós queremos ser bênção para vocês também. Que Deus abençoe. Tá legal. Eu quero convidar que venham aqui à frente comigo os nossos anciãos. Existem alguns aqui na nossa sala, outros na sala de mídia, para que nós possamos juntos aqui fazermos uma oração especial de dedicação, de consagração e de gratidão ao Marcelo e à Deise. E oficialmente, então, sejam muito bem-vindos à Capital Brazilian. E olha, Marcelo e Deise, eu já disse isso e repito, você é filha de pastor, Deise, você já passou por várias igrejas, você, Marcelo, já trabalhou em várias igrejas e instituições, mas eu nunca vi, por metro quadrado, uma quantidade de gente tão boa quanto tem aqui. E os que não são gente boa estão virando, é só uma questão de tempo, estão aprendendo. Então Deus abençoe vocês. E eu acredito, por tudo que nós vivemos até aqui nesse processo, que vocês também são gente muito boa e vieram somar e agregar. Tá legal? Vamos ajoelhar e orarmos ao Senhor? Por gentileza. Santo Deus, muito obrigado, porque nesse ponto desse estado, dessa pequena cidade, o Senhor nos plantou como igreja, e o Senhor tem olhado atentamente para esta congregação. Os teus olhos estão constantemente sobre nós. Nada tem desapassado, desapercebido diante do olhar atento do Senhor. Todas as interações públicas, privadas, todas as falas, todos os encontros, todas as reuniões, tudo o Senhor enxerga e vê com precisa ordem, profundo entendimento. E nós, Pai, nesses últimos meses temos trabalhado a fim de termos uma igreja que continue sendo vibrante na parte musical. Nós acreditamos na música como um ministério que agrega, que soma, que é eficaz na pregação da mensagem da breve volta de Jesus. E muito obrigado porque hoje nós oficialmente introduzimos, apresentamos e selamos com a nossa congregação o recebimento do Marcelo e da Deise. Eles são servos do Senhor, são filhos amados do seu coração. Eles dedicaram os seus talentos, os seus dons à tua causa. E nós, querido Deus, nos sentimos honrados, abençoados, privilegiados por termos recebido eles aqui. Quero agradecer por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que foi feito, pelas horas de reuniões, entrevistas, comissões, plenário, pelo trabalho, querido Deus, dos voluntários em preparar aquela casa, patrimônio, propriedade da nossa igreja, pela questão legal, financeira. Obrigado por tudo, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Mas nós estamos apenas começando. Querido Deus, que o Marcelo e a Deise possam viver aqui para amar, servir
e obedecer ao Senhor. Que cada nota tocada, que cada música cantada possa ecoar a mais linda mensagem da Bíblia, que Jesus em breve voltará. Que eles, querido Deus, tenham a presença e a plenitude dos anjos, do Espírito Santo e a proteção dos anjos. Que nos momentos, querido Deus, de glória, de celebração, eles possam vivenciar a alegria dos céus. E que nos momentos de desafio e problemas, eles possam sentir o céu bem perto deles. E que a nossa igreja, unidos a eles e eles a nós, possamos, querido Deus, caminhar naquilo que é o nosso ideal, verdadeiramente nos manifestarmos como uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Sobre eles nós estendemos as nossas mãos, nós declaramos bênçãos, que eles possam ter, querido Deus, a comunhão do Espírito, a graça de Cristo e viverem sobre o amor de Deus o Pai, em nome e no amor de Cristo Jesus. Amém e amém. 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 Olá, pastor Marcos, tudo bem com você e sua família? Estamos passando em nome de Jesus para agradecer a vocês, junto aí com a liderança da igreja, pelo carinho com o qual vocês estão recebendo aí Marcelo e a Deise. Eles estão muito felizes e nós estamos aqui em oração, pedindo a Deus para que eles tenham muito sucesso nesta nova jornada. E com certeza Deus vai abençoá-los ricamente. Agradecemos a igreja por alcançá-los com muito carinho e estamos aqui torcendo para que eles tenham muito sucesso no tempo que eles passarem por aí. Meus amados filhos Marcela e Deise, vocês são muito queridos para nós e para Deus, viu? Que Deus abençoe vocês nessa nova jornada, proclamando que Cristo logo virá através da música. Já estamos com saudades, porém felizes, porque vocês vão servir o Senhor nessa nova comunidade. Deus abençoe vocês ricamente e nós aqui continuaremos em oração por todos. Nós te amamos. Beijos. Beijos. Jamais serei capaz de entender o teu amor por mim não acaba. Enquanto eu me afastava pra tentar fugir perto do coração, tua voz eu pude ouvir. É hora de voltar mais uma vez. Não, eu não posso merecer o amor, mas sou amado como sou. E quem poderia me entender assim? Mas não tem limite o teu amor por mim. Eu voltei, só peço uma chance então, pra esquecer o quanto eu sofri. Vem me ajudar, quero aprender a
a te amar para sempre, só mais uma vez. Andei distante até me consumir, e o teu amor por mim não acaba. Talvez eu mais pareça ser um filho teu, mas trago o coração cansado de sofrer. Eu venho me entregar mais uma vez. Não, eu não posso merecer o amor, mas sou amado como sou. E quem poderia me entender assim? Mas não tem limite o teu amor por mim. Eu voltei, só peço uma chance então, pra esquecer o quanto eu sofri. Vem me ajudar, quero aprender a te amar pra sempre, só mais uma vez. Vem me ajudar, quero aprender. Só mais uma vez. Amém. Feliz sábado. Como foi a semana de vocês? A minha foi ok. Nós estamos passando por períodos assim, por tempos tanto difíceis da gente fazer planos, né? Talvez até tempos de angústia, porque um dia acontece uma coisa, outro dia acontece outra, você faz uns planos, a sua saúde não colabora, você faz outros planos, a saúde dos seus pais não colaboram e você acaba tendo que mudar. Você vem para a América, de repente você tem que voltar, você volta, mas você quer voltar para a América. Tempos difíceis. Nessa angústia, é muito difícil a gente encontrar um ponto de segurança, um lugar seguro para nós repousarmos e descansarmos. Eu convido vocês que cantem com a gente. Canta minha alma, canta ao Senhor. Que nesse sábado nós possamos juntos entregar as nossas angústias, entregar as nossos temores, nossas preocupações ao Rei do Universo. Vamos cantar? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor.
Deus, pode ficar melhor. Esperançoso na luz. Vivo na luz. Quanta bondade em meu Jesus. A igreja canta.
Eu almejo aquele dia. Vou parafrasear o texto bíblico, em que nós veremos uma pequena nuvem negra do tamanho da metade da mão de um homem. Ela vai se aproximando até se tornar uma gloriosa, majestosa, não mais humilde, não manjedora, mas assim, com todo o poder e glória. E eu almejo estar preparado para esse dia. Eu almejo o dia em que verei o meu Jesus voltar. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará. Glórias e aleluia.
Sejam todos muito bem-vindos à Capital Brazilian. Essa é uma igreja adventista do 7º dia. É um privilégio fazermos parte de uma comunidade de amor e fé que fala sobre a mensagem mais linda do universo, que Jesus em breve voltará. Quero cumprimentar você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo e continue conosco semana após semana. Queridos, neste sábado, por recomendação da equipe que cuida e dirige os nossos cultos, eles disseram assim: pastor, pregue um bom sermão. E sabe que o bom sermão, ele está muito mais relacionado com a mensagem do que com o pregador. E nesta manhã eu escolhi falar sobre a mais linda mensagem do universo, de que Jesus em breve voltará. E ao se pregar sobre a volta de Jesus, pouco importa o pregador, porque a mensagem em si ela se basta. E a minha oração, querida, é para que de alguma maneira essa mensagem que há tanto nós temos ouvido, há tanto nós temos pregado, ela possa apegar-se ao teu coração e à tua alma e ser o elemento determinante e construtor da sua vida hoje para a eternidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, lá no capítulo 25. Livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. E o meu desafio, a minha proposta aqui, é trazer a você o entendimento da palavra. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Eu amo a Bíblia. Esse livro é extraordinário. Nós podemos confiar em cada uma das suas palavras, porque embora a Bíblia tenha mais de 40 escritores, ela tem um único autor, o Espírito Santo do Senhor, quem inspirou e revelou a esses homens essa mensagem. Mas antes de ler, eu queria dar para você um dado, uma informação, já que o assunto é sobre a volta de Jesus. Das mais de 3.000 promessas da Bíblia, 2.500 delas, de forma direta ou indireta, fala sobre a volta de Jesus. A cada 11 versículos, um fala de forma direta sobre a volta de Jesus. Dito isso, nós vamos ler uma parábola. Você já conhece, mas é importante que a gente leia e leia com atenção. E aqui eu quero dizer algo a você. Sabe que quanto mais nós conhecemos uma história, uma parábola, mais atentamente nós devemos lê-la. Porque talvez pelo fato de nós tomarmos como algo conhecido, a gente não consiga perceber as nuances e os viés que a parábola ou a história tem. Então eu peço a tua máxima atenção para as parábolas das 10 virgens, palavras de Jesus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Legal, vamos agora à história. Queridos, Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 406, ela diz assim,
quando Cristo sentado contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja que viveria justamente antes da sua segunda vinda. Eu vou ler essa última frase. Pela experiência delas, a igreja que viveria justamente antes da sua segunda vinda. Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera do seu Senhor. Em outras palavras, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, ele está conversando com seus discípulos, e enquanto isso está acontecendo, paralelamente está acontecendo de forma literal e real um casamento, envolvendo pessoas, um contexto tradicional de casamento, e Jesus se usa daquela cena para trazer um adubo para a mensagem que ele queria que se afixasse na mente dos discípulos. Mas, segundo o que nós lemos, esta parábola, ela é destinada para aqueles que aguardam a breve volta de Jesus. Esta parábola é destinada para aqueles que sempre e ainda aguardam a breve volta de Jesus. E essa parábola fala sobre 2 grupos de pessoas, e é o que nós vamos ver na sequência. Mas eu gostaria de ver alguns detalhes do texto contigo para que a gente possa entendê-lo no todo. E o texto começa assim, vamos ler novamente o verso de número 1, diz assim: então, só que sempre que na Bíblia, eu quero fazer uma pausa aqui, sempre que na Bíblia a gente vai ler um texto e ele começa com uma conjunção conclusiva, com um então, você não pode continuar a leitura sem saber e ter lido o que veio antes. Porque o que vem depois do então, ele está ligado com aquilo que vem antes do então. E o que vem antes do então aqui? Jesus Cristo está sentado com seus discípulos, Monte das Oliveiras, e os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Verso de número 3 do capítulo 24. Mantenha a sua Bíblia aberta e leia aí comigo. Mateus 24, verso 3, diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, escute bem a expressão aqui, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Qual que é o pedido dos discípulos? Senhor, nos conte qual é o sinal. Eu quero que você grave essa palavra e perceba que ela está no singular e não no plural. Os discípulos pedem o sinal que marque o tempo da consumação dos séculos e a vinda de Cristo Jesus. E a partir do verso de número 5, Jesus começa a falar respondendo essa pergunta. E queridos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas geralmente quando nós olhamos para Mateus 24, que nós chamamos como o capítulo do sermão profético, nós mais ou menos entendemos assim, Jesus fala sobre sinais de ordem social, econômico, religioso, natural, e nós descrevemos esses sinais como sinais gerais, e acreditamos que esses sinais de alguma forma falam do tempo da volta de Jesus. Agora tem um detalhe, pensa aqui comigo, se esses sinais gerais, guerra, rumores de guerra, fome, peste, falsos cristos, o amor de muitos esfriará, se esses sinais falam ou são sinais da volta de Jesus, escute o que eu vou te perguntar aqui agora. Qual razão alguém que viveu na primeira metade do século passado, de 1900 a 1950, que viu, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que viu só no ano de 42 e 43 mais de 1 milhão de pessoas na China que morreram por fome, que viram em 46, 47 mais de 1,5 milhões de pessoas que morreram de fome na antiga União Soviética. Que razão que essas pessoas tinham para pensar que Jesus não voltaria nos seus dias? Ao contrário, se esses sinais aqui, que nós chamamos de sinais, marcam o tempo da volta de Jesus, essas pessoas tinham tudo para crer que Jesus voltaria nos seus dias. E o que aconteceu? Jesus não voltou. Se a gente for pensar na perspectiva, por exemplo, de terremoto, e o texto fala,
Quando nós vamos na história, não muito longe de nós, aproximadamente 15 anos atrás, o Haiti sofreu um terremoto. 300 mil pessoas morreram, outras 300 mil ficaram feridas. E Jesus não voltou. Falando ainda sobre guerra, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra do Vietnã, que matou mais do que 53 mil soldados norte-americanos, e Jesus não voltou. Sobre a questão dos falsos cristos e falsos mestres, nós estamos vendo diante dos nossos olhos um declínio espiritual religioso no movimento protestante evangélico, e Jesus não voltou. O ponto é, querido, esses sinais gerais que nós colocamos como parâmetro para medirmos o tempo da volta de Jesus, eles não são sinais que determinam a volta de Jesus, porque eles sempre aconteceram desde que o mundo é mundo. E quer saber? Esses sinais sequer são sinais de Deus, eles são sinais de um mundo sem Deus. E se esses sinais determinam o tempo da volta de Jesus, nós estamos dizendo que a agenda da volta de Jesus está nas mãos do inimigo de Jesus e não do próprio Jesus. Mas você pode pensar assim, não, pastor, mas o ponto é, Jesus vai voltar depois que o evangelho foi pregado. Porque tem, Mateus 24:14 diz assim, então o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o quê? O fim. Um ponto aqui, o evangelho já foi pregado uma vez no mundo todo. Nos dias de Paulo, o evangelho caminhou pelos 4 cantos da terra. Paulo, inclusive, acreditava que Jesus viria nos seus dias, e Jesus não voltou. E quando nós lemos o texto atentamente, o texto fala assim, que o evangelho será pregado, então virá o fim, mas não necessariamente que após a pregação do evangelho, Jesus vem, como se esse fosse um sinal. E agora eu quero que você volte comigo aqui. Qual foi o pedido dos discípulos? Nos dê um sinal. E até Mateus capítulo verso 30, Jesus não menciona nenhum sinal. Na verdade, Jesus sequer menciona a palavra sinal. Jesus vai mencionar pela primeira vez dentro do texto a palavra sinal, no verso de número 30, leia comigo, está escrito no verso número 30, diz assim, ó, então aparecerá no céu, olha só, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então o que Jesus está dizendo? Vocês querem um sinal? Quando vocês olharem para o céu, como Wellington mencionou, e virem uma mão pequena no tamanho de uma nuvem que vai crescendo, e quando vocês virem o Filho do Homem, este é o sinal que marca que Jesus está realmente voltando. Em outras palavras, qual que é o sinal que Jesus deu para os discípulos? Quando vocês olharem para o céu, quando vocês verem o voltando, esse é o sinal que vocês precisam saber a respeito do dia e da hora que o Filho do Homem vier. Queridos, de alguma forma, Jesus parece responder não respondendo, e ao não responder, ele dá resposta. A minha volta, ela receberá como um sinal o próprio evento físico, histórico, quando eu aparecer no céu. E Jesus, se você olhar mais atentamente o texto, ele começa a tirar o foco da data e do evento e começa a colocar o foco num outro ponto, no ponto do preparo. Leia o que está no verso 36 comigo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que vem o Senhor. Verso de número 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe. O verso 13 do capítulo 25 diz assim, vigiai, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Em outras palavras, Jesus Cristo tira a ênfase da data do evento e coloca o ponto e a ênfase na certeza do evento e na necessidade do preparo. Jesus Cristo em Mateus 24, Jesus Cristo em Mateus 25 está dizendo, o evento é certo, a necessidade do preparo se faz necessária, por isso tirem os olhos e atenção dos eventos e coloquem os olhos e atenção na certeza do evento e do preparo. E aqui, queridos, eu queria só abrir um parênteses. Nós estamos vivendo um ano de 2025 como a gente nunca pensou. Volta lá em 31 de dezembro para 1º de janeiro, eu acho que a gente não pensaria que nós estaríamos vivendo algumas coisas que estão acontecendo.
principalmente no contexto político e nessa semana no contexto religioso. Eu não sei o que chegou no teu WhatsApp aí, mas tem irmãos que estão empacotando tudo na casa deles. Já estão quase prontos para partir. O detalhe é que eles não sabem para onde, mas estão ali. E quando eu vejo todo esse cenário, honestamente, eu fico torcendo por dentro para realmente nós estarmos vivendo os momentos que nós aguardamos. Eu espero que a gente esteja assim bem pertinho do fim, porque a gente sabe que os últimos eventos eles serão rápidos e daqui a pouco a gente está vendo Jesus voltar. Mas quando eu vou à Bíblia e leio a Bíblia racionalmente, sem o calor das redes sociais, sem a afetação da mídia, sem o sensacionalismo, eu escuto Jesus dizendo para mim: as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, mas como você não sabe, e como a vida não está nas tuas mãos, a despeito dos eventos políticos, religiosos, esteja sempre preparado. O foco está na certeza do evento e na necessidade do preparo. E queridos, nesta manhã, eu gostaria de chamar a sua atenção dessa história para aquilo que ela pode nos falar hoje, que estamos vivendo no ano de 2025. Eu quero voltar aqui ao texto, nós lemos aqui o primeiro verso, começando com a palavra então. Então diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu preciso de fazer uma outra pausa aqui. Sempre que Jesus fala sobre o reino dos céus, Jesus ao comparar, ele diz assim, o reino dos céus é. Ele trata o reino dos céus no presente. Mas nesse caso aqui, Jesus fala o reino dos céus, o quê? Será. Ele aponta para o futuro. Quando você vai lá em Mateus, no capítulo de número 13, você tem lá alguns versos de Jesus dizendo a respeito daquilo que nós chamamos de capítulo do reino. Jesus sempre dizendo, será, será, ou melhor, é. Mas aqui Jesus fala, será. Jesus apontando para aquilo que está no futuro. E então, Jesus conversando ali com os discípulos, um casamento está acontecendo. E eu queria rapidamente só te falar um pouquinho do casamento. É mais ou menos assim, naqueles dias, o noivo está em casa o noivo está em casa com seus pais, alguns familiares, ele acende toda a sua casa por dentro e por fora, chama os pais, familiares, amigos e vão em procissão até a casa da noiva. Quando chegam na casa da noiva, eles entram, se cumprimentam, se saudam, conversam e logo eles saem da casa da noiva e vão de volta para a casa do noivo. E eles vão levando nas suas mãos uma lâmpada, geralmente de barro, com óleo e um pavio para iluminar o caminho. Quando chegam dentro da casa do noivo, eles entram, começam agora a conversar, a celebrar, a se confraternizar, fecham a porta, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais, e agora eles vão ali ter praticamente, durante 7 dias, uma celebração de um casamento. E é isso que está acontecendo diante dos olhos de Jesus, e ele usa essa ilustração para falar a respeito da sua vinda. Só que há um detalhe aqui na história. Quando você chega no verso de número 10, escute só a palavra de Jesus. E saindo elas para comprar, chegou um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Pergunto para você, por que o texto não fala percebida, mas fala apercebida? É só uma letra A, mas ela faz toda a diferença. Percebida é quando você sabe de algo que está acontecendo. Mas quando você tem a palavra apercebido, o texto está falando sobre estar preparado para algo que está acontecendo. O que Jesus está dizendo? Em relação à sua vinda, ou em relação à sua volta, só vai participar da festa quem estiver o quê? Preparado. Jesus está colocando e ajustando a ênfase novamente no preparo. E eu quero convidar você aqui a ver comigo alguns elementos da história. A história fala que a gente tem ali uma lâmpada, eu quero que você participe comigo. O que significa a lâmpada dentro da história? Fácil. Pode falar sem medo de errar. A Bíblia, ok? O que significa o azeite na história? Espírito Santo. O que significa os noivos? Quem é o noivo? Jesus. Quem são as virgens? Nós. Quem é a noiva? A igreja. Essa resposta vem. Essa resposta vem. E ela não está de toda errada, mas ela não está certa. Sabe por quê?
Deixa eu tentar ilustrar aqui para você, ó. Imagine comigo que amanhã nós vamos estar celebrando aqui um casamento na nossa igreja. Os músicos entram, o pastor entra, os padrinhos entram, a criancinha com a Bíblia entra. Daqui a pouco entra aquele momento assim mágico do casamento, quando a noiva entra. E aí o pastor faz toda a cerimônia e lá pelas contas ele fala assim, ó, o que uniu Deus não separe o homem. E aí o pastor fala para o noivo beijar quem? Pela sua lógica, pelo que você respondeu, nesse momento o noivo tem que beijar a noiva e todo mundo que está aqui. Se a noiva é a igreja, ele tem que beijar quem? Todo mundo. Agora veja só. A Bíblia, ela tem vários ramos de estudo teologicamente se falando. Um dos ramos, por exemplo, é eclesiologia, é o estudo da doutrina da igreja. E nesse ponto você está certo. Se nós estudarmos a Bíblia na doutrina da igreja, de acordo com alguns textos, como por exemplo Efésios, você tem a simbologia da noiva representando a igreja. Só que existe um outro ramo da teologia que é quando a gente estuda os eventos futuros, os eventos proféticos, a escatologia. E a escatologia fala daquilo que vai acontecer lá na frente. E a minha pergunta para você é a seguinte: nesse caso, Jesus está contando uma parábola para falar sobre igreja ou para falar sobre os eventos futuros? Os eventos? Então o estudo é sobre escatologia. E a Bíblia é sua própria intérprete. Vamos ver na Bíblia o que significa em escatologia o símbolo para a noiva. Venha comigo para Apocalipse capítulo 20, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, lá na frente, quase a Bíblia terminando. Diz assim o verso de número 2, depois o 9 e 10. Diz assim, ó, Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos 7 últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me prostrou na cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Pergunto para você agora, o que significa nesse contexto a palavra noiva? Nova Jerusalém. Tá legal? E lembrando que nós somos o quê? Dentro da história? As virgens. Agora é o seguinte, queridos, nós temos aqui um dilema. Eu tenho 2 notícias para te dar. Uma notícia boa e uma notícia ruim. E hoje aqui eu vou dar uma moral para a galera mais pessimista, para aqueles que olham primeiro a parte negativa da coisa. Nós vamos começar pela notícia ruim. Sabe qual que é a notícia ruim? Ela não é minha, ela é da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, vem comigo. Apocalipse capítulo 20. A notícia ruim, e ela é bem ruim, ela é uma notícia triste, triste para valer. É a verdade de que muita gente vai se perder. A luz da parábola é pelo menos 50%. Apocalipse capítulo 20, aqui no verso de número 8, diz assim: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Se lá na parábola metade se perde, de acordo com esse texto, é como você pegar assim, ó, a areia na mão e deixar escorrer, e aquela areia que vai caindo, que a gente não tem a mínima quantidade do quanto é de gente que vai se perder. E eu não estou torcendo para que isso aconteça, mas segundo a Bíblia, infelizmente, muita gente vai se perder. Mas sabe o que me chama a atenção aqui no texto? É o seguinte: de acordo com o que nós vimos minutos atrás, essa parábola ela está destinada a quem? As pessoas ou a igreja que aguarda a breve volta de Jesus. Essa parábola está falando para gente que está na igreja, que conhece a Deus e que aguarda a volta de Jesus. E eu tenho que perguntar para mim e para você o seguinte: por quê?
como que gente que está na igreja, que conhece a Deus e que aguarda a volta de Jesus vai se perder? Por quê? Como que isso acontece? Veja só, quando a gente olha a história bem de perto, a gente vê que as virgens que somos nós, elas eram 10 virgens, ou seja, todas elas tinham crenças bíblicas genuínas. Elas acreditavam de forma certa. Todas elas tinham lâmpada, ou seja, elas tinham a Bíblia. Todas elas foram ao encontro do noivo, ou seja, elas aguardavam a volta de Jesus. Todas elas dormiram. Todas elas ouviram o chamado e acordaram. Todas elas prepararam as suas lâmpadas. Todas as lâmpadas se acenderam. Mas aqui entra o ponto de distinção. Sabe qual que é o ponto de distinção? É que metade das lâmpadas das virgens, o quê? Se apagaram. É aqui que a história ganha 2 rumos diferentes. Ou seja, metade do grupo não se preparou. E a história, ela vai definir quem está salvo, quem não está salvo dentro desse contexto, a partir da ideia do preparo. E eu pergunto a você, o que faltou na hora do preparo para as virgens? Qual foi o elemento? O azeite. E eu pergunto para você, o que o azeite representa? O Espírito Santo, ou seja, estamos dentro da igreja, conhecemos a Deus, sabemos da volta de Jesus, mas a causa pela qual muitos poderão se perder está ligada à ausência do Espírito Santo na vida. Não basta apenas estar na igreja, não basta apenas conhecer a Deus, não basta apenas saber da volta de Jesus. O texto está falando que o elemento que faz diferença e distinção entre salvos e perdidos nesse contexto é a presença e o batismo do Espírito Santo. E eu pergunto para você o seguinte: o que o Espírito Santo representa na Bíblia? Quando a gente olha para a analogia do óleo, o óleo tem 3 funções na Bíblia que representam o Espírito Santo: consagração e unção, a mesma, cura e iluminação. Consagração e unção, cura e iluminação. Queridos, Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 408, ela diz assim: na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora, há um tempo de espera. A fé é provada. Quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Muitos não estão preparados, não têm óleo em seus vasos nem em suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo. Queridos, quando Davi foi ser ungido, o profeta derramou óleo sobre ele, representando o Espírito Santo, e colocando que, como rei, era indispensável que ele tivesse uma comunhão profunda e plena com o Espírito Santo do Senhor. Sabe, há um tempo atrás, eu estava ouvindo uma rádio, estava sendo entrevistado o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. E entre as perguntas foi perguntado: ministro, conta para nós, qual que é a tua religião? Você professa alguma fé? Ele falou: sim, eu sou católico, apostólico, romano. Fez uma breve pausa e falou assim: mas não praticante. Você já ouviu isso em algum lugar? Sou católico, mas não sou praticante. Agora, se você notar, nós estamos vivendo a extensão desse fenômeno. O Brasil cresceu amplamente no número de pessoas protestantes e evangélicas, e nós já temos nossos filhos falando assim, ó: eu sou protestante, evangélico, mas não sou praticante. E eu percebo que isso está aos poucos invadindo o adventismo. Alguns dos nossos, já por tradição, se consideram adventistas, mas não praticantes.
E de forma real, no chão da vida, a gente está migrando do adventista do sétimo dia para o adventista no sétimo dia. E a depender do caso, inclusive um pouquinho depois da escola sabatina. E eu queria lembrar para você, e eu vou até aproveitar aqui e fazer uma fala que não está no meu sermão. Às vezes a gente anuncia assim, ó, nós vamos ter um culto especial e vai começar às 9h30 da manhã. Aí você vai perguntar, pastor, cancelou a escola sabatina? Irmãos, escola sabatina é culto. Sempre que nós entramos na casa do Senhor, a despeito do horário e da ordem, tudo aqui é culto. A todo momento nós estamos cultuando ao Senhor. Existe um pessoal lá embaixo que está preparando alguma coisa, eles estão em espírito de adoração. Nós cultuamos ao Senhor sempre que nós entramos aqui. E eu quero fazer um apelo a você, inclusive, a entender que a escola sabatina, ela pode ir muito mais na sua vida do que aquilo que a gente chama o culto como um sermão. Porque para quem se alimentou na sua casa 6 dias na semana, qualquer migalha que caia do púlpito já te nutre. Mas se a gente não se alimentou em casa com o estudo diário da Bíblia e não existe melhor guia do que a escola sabatina, eu posso dar um banquete aqui da frente que você vai sair daqui vazio. Queridos, eu não sei o que é pior. Se às vezes olhar uma igreja vazia de gente, olhar uma igreja às vezes cheia de gente vazia da palavra de Deus. Segundo o parábola de Jesus, na página 411 e 412, é dito assim: em assuntos espirituais, porém ninguém pode remediar a deficiência de outros. Todavia o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro, ninguém pode receber o Espírito Santo pelo outro. Por isso que Deus nos chama a uma comunhão diária, íntima, pessoal e profunda com Ele, porque é através do Espírito Santo do Senhor que nós estaremos na rota da preparação para a breve volta de Jesus. Mas eu disse para você que o óleo ele tem um segundo elemento na Bíblia, o Espírito Santo, cura. Quando a gente vê a história, a parábola do bom samaritano, quando ele encontra aquele homem todo machucado, ele traz óleo sobre as feridas daquele homem, promovendo cura. E olha, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. A despeito da sua idade, do lugar onde você nasceu, da tua condição social religiosa, todos nós somos vasos quebrados. Todos nós somos fragmentados, uns mais, outros menos, mas todos nós, queridos, segundo a Bíblia, carecemos da glória do Senhor. Nós temos deformidades a partir da nossa carga genética. O pecado de Adão, ele tem andado através dos milênios no nosso DNA. E sem contar daquilo que ao longo da vida nós adquirimos. Todos nós temos traços herdados e cultivados para o mal. Todos nós temos crises, traumas. Todos nós temos um lado obscuro. Todos nós temos deficiências, defeitos, erros, falhas. Todos nós estamos machucados, todos nós em algum momento machucamos, todos nós somos seres precários e escassos em nós mesmos. É por isso que quando nós chegamos, nos aproximamos da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, Deus quer promover cura na nossa vida, quer sarar as nossas feridas emocionais, quer sarar as nossas doenças e enfermidades espirituais. Deus inclusive trouxe revelação sobre como cuidarmos das nossas feridas, das nossas enfermidades físicas. E aqueles que recebem o Espírito Santo na sua vida, eles passam por um processo de transformação emocional, espiritual e física. Deus quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida através do Espírito Santo. Ele quer nos curar. Mas veja o que eu vou ler aqui para você, parábolas de Jesus na página 48. Muitos aqui dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental dele. O desejo de fazer a vontade de Deus, escute só, baseia-se em suas próprias inclinações e não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. O que o texto está dizendo aqui? Que muitos de nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus ou queremos fazer a vontade de Deus, mas estamos baseados aonde? Nas nossas inclinações. Isso envolve gosto, preferência, paixão, vontade.
Achamos que o nosso gosto, a nossa vontade, a nossa preferência, a nossa inclinação e a nossa paixão estão de acordo com a vontade de Deus, quando na verdade a vontade de Deus chega a nós por profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. E aqui eu quero dar um recado para nós pastores, para nós anciãos e para nós líderes de igreja, e eu já disse isso da frente e repito várias vezes na comissão. Uma das piores tragédias numa igreja é querermos servir a Deus sem estarmos em comunhão com Deus. Poucas coisas na igreja causam tanto prejuízo como querer se meter a servir a Deus sem estar em comunhão com Deus. Além de não fazer o certo e o bem, faz o errado e o mal. Para servirmos ao Senhor da igreja, é indispensável termos comunhão e intimidade com o Senhor que a tem, com o Senhor que é dono de tudo aquilo que a gente vê e enxerga aqui. E o terceiro ponto sobre o Espírito Santo tem que ver com iluminação. Na Bíblia, a iluminação que vem pelo azeite traz luz, entendimento, clareza. E se o Espírito Santo, ele inspirou a mente dos profetas, hoje ele quer mostrar luz à nossa mente através daquilo que está escrito. Veja só o que o texto diz: sem o Espírito Santo, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode, escute só, a teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito Santo de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Queridos, nós vivemos numa era de profunda ignorância, que é fruto de um negócio chamado analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional é quando a pessoa sabe até escrever, ela sabe ler, mas ela lê e não entende o que está lendo. Segundo estatísticas conservadoras, lá no Brasil, de cada 10 pessoas, 7 são analfabetos funcionais. Leem, não entende. Aqui nos Estados Unidos não é muito diferente, de cada 10, 5 leem e não entendem. E quando a gente vai para a Bíblia, isso se agrava. Porque a Bíblia não é um conto de fadas, não é entretenimento. A Bíblia não é para massagear o ego. A Bíblia é um livro que inclusive nos confronta, nos desafia, nos expõe. E quando chegamos na questão da Bíblia, a situação fica um tanto quanto mais difícil. Nós estamos vivendo hoje um declínio no nível de entendimento da palavra. E olha, se a gente não lê a Bíblia ou lê, mas não entende, nós estamos completamente perdidos. Eu vou te dizer o porquê. Num lugar perfeito, na presença de Deus, Satanás sozinho enganou 1/3 dos anjos. O que ele não é capaz de fazer para com aquele que não lê a Bíblia? E é por isso que no cotidiano se levantam esses influencers aí, que ficam milionários, aproveitando da ignorância das pessoas. Há um tempo atrás, um instituto aqui nos Estados Unidos, chamado Pew Forum, fez uma pesquisa elaborada para saber sobre o conhecimento da Bíblia de alguns grupos da nossa sociedade. Isso foi nos Estados Unidos. Eles convidaram evangélicos, protestantes, mórmons, católicos, judeus e ateus. 32 perguntas, desde perguntas fáceis até perguntas difíceis. Resultado: o índice mais baixo, e eu falo de forma respeitosa, é apenas um dado, vem dos nossos queridos irmãos e amigos em Cristo, os nossos familiares e amigos católicos. Eles, de 32, a média deles foi 14,7. Lá na traseira também, com 16 dos 32, ou seja, média 5, vem os protestantes e os evangélicos. Inclusive a igreja adventista está nesse caso aqui configurada entre a igreja evangélica. Ou seja, tiramos 5. A depender da escola nós éramos reprovados, perderíamos o ano. Depois vem, e aumenta um pouco aqui, vem os nossos irmãos mórmons. Eles acertaram 20,3 das 32. Já os judeus,
que acreditam apenas no Antigo Testamento, lembrando que o teste foi de ambos os testamentos, eles acertaram 20,5. E a média mais alta, de 20,9, veio sabe de quem? Dos ateus. Ou seja, se você quer conhecer mais e melhor a Bíblia, procure o ateu mais próximo da sua casa. Ele vai te ajudar. Queridos, a grande verdade é que as pessoas, 43% apenas delas, sabiam quem tinha pregado o Sermão do Monte. Alguns afirmaram que dos 4 evangelhos, 3 foram escritos por Marcos, Mateus e Lutero. Colocaram como nome da esposa de Noé, Joana d'Arc. Nós vivemos no momento onde está havendo um desvio de autoridade. Parece que a autoridade agora não repousa mais sobre a Bíblia. E nós acreditamos no sola escritura, a Bíblia como única regra de fé. Mas parece que está havendo um desvio de autoridade. Nós não colocamos mais autoridade naquilo que nos foi revelado, nas mensagens do Espírito de profecia. Sabe onde está a autoridade hoje? Nos documentários, nos especialistas, no WhatsApp, no Facebook, no que me disseram. E eu queria lembrar você nesta manhã que na Bíblia nós não encontramos o vocabulário eu acho, eu penso, a minha opinião. Isso não existe na Bíblia. E todo desviado sempre começa a sua experiência com uma Bíblia empoeirada perto de si. Queridos irmãos, Deus nos chama a voltarmos ao estudo da Bíblia, porque é através do estudo da Bíblia que os nossos olhos se abrem para aquilo que é verdadeiro. E as nossas mentes têm que ser devolvidas do sequestro que foi feito delas para o YouTube e as plataformas, e serem de volta devolvidas ao estudo, à leitura da palavra do Senhor, dos escritos do Espírito de profecia. E sabe, não dá apenas para ter a Bíblia tão só pouco nas mãos. É preciso mais. Porque ter a Bíblia e não ter o Espírito Santo, não haverá um coração vivificado e santificado, não haverá um caráter transformado, não é capaz de distinguir o certo do errado. E um ponto importante. Com a Bíblia, com o Espírito de profecia, mesmo que você os tenha, os leia sem o Espírito Santo, a gente começa a andar por caminhos ou por caminhos perigosos. Deixa eu perguntar aqui à minha querida e amada igreja. Qual que foi a ordem que Deus deu para Eva e Adão no Jardim do Éden? Para eles não o quê? Não? O que eles não podiam fazer? Comer do fruto. A ordem é clara, não coma do fruto, ok? Era proibido sair perto de Adão? Era pecado sair perto de Adão? Não era. Era pecado chegar perto da árvore? Não era. Era pecado ver o fruto? Não era. Era pecado conversar com a serpente? Não era. O erro e o pecado era o quê? Em comer o fruto. Só que cuidado. Pode não ser pecado, mas é perigoso. E de perigo em perigo a gente vai se aproximando de um campo onde parece que dizer não já não é mais uma opção. E dizer sim acaba sendo uma consequência. Cuidado com aquilo que não é pecado, mas é perigoso. Porque pode ser que chegue um momento na sua vida que dizer não já não é mais uma opção e dizer sim é uma consequência. Queridos irmãos, o maior ou os maiores inimigos da igreja não estão no mundo, ou não é o mundo, ao contrário. Deus nos chamou para conquistarmos o mundo. Eu entendo que hoje um dos maiores inimigos da igreja são membros que se colocam na posição de consumistas espirituais, que chegam na igreja mais preocupados em consumir do que propriamente em oferecer. E é impressionante, quando você olha o nível de criticismo, de intrigas, de crises, eles sempre partem de gente que não está trabalhando e servindo. Porque quem está trabalhando e servindo não tem tempo para gerar crise, porque ele sabe que crise demanda tempo. E se Satanás se alegra, é quando crises são instaladas. Porque como demanda tempo para resolver crise? E se a gente está resolvendo crise, a gente não está ocupado em pregar o Evangelho. E sabe, deixa eu contar para você uma fórmula aqui, de como, você já ouviu falar em café descafeinado? Em bacon sem porco?
também tem como a gente pegar o pecado e despecaminizar o pecado. Eu vou te ensinar. Anote aí. Primeiro é ignorar o pecado. Ó, quer saber? Deixa para lá. Deixa para lá. Ignora. Deixa para lá. Depois, permita o pecado. Quer saber? Vamos liberar. Libera aí. Depois, ó, já que fizemos vista grossa e já que está liberado, vamos então legalizar. A gente legaliza aqui para dar um verniz bacana e ficar tudo ok. Depois a gente promove, porque se está legalizado, vamos promover. Vamos fazer propaganda, vamos para as redes sociais, vamos encharcar, adubar o ambiente. Depois nós comemoramos, celebramos e por fim, e aqui está a grande ironia, nós passamos a perseguir aqueles que chamam o pecado pelo seu próprio nome. Primeiro nós ignoramos, depois nós permitimos, depois nós legalizamos, depois nós promovemos, depois nós comemoramos e depois nós perseguimos aqueles que chamam o pecado pelo seu próprio nome. Queridos, esse texto está falando de gente que é convencida, mas não é convertida, de gente que é informada, mas não foi transformada, de gente que até sabe tudo, mas não pratica nada. E o terceiro ponto, o texto diz assim para nós: o Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova, mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como ver, confiar e viver. Gente que não tem o Espírito Santo é gente insegura, em todas as áreas da vida. É insegura no matrimônio, é insegura nas finanças, é insegura das suas emoções. Gente que não tem o Espírito Santo é insegura sobre a salvação. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, uma das obras que Ele causa na minha vida é certeza de que em Cristo eu estou salvo. Gente que não tem o Espírito Santo é cega, vive de imaginação, de ilusão, de vultos que são produtos da sua própria mente insegura. Não consegue se colocar na realidade, viver a partir daquilo que é real, mas a partir das suas próprias fantasias. E é gente que infelizmente apenas existe, mas não vive. Escuta o que eu vou dizer para você aqui agora. Cristo está mais interessado no nosso preparo do que muitas vezes nós estamos interessados a respeito da questão da data e do evento. A vinda do Espírito Santo à igreja, ela antecede a vinda de Cristo ao mundo, e sabe por quê? Porque é quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, que Jesus vai sair dessas portas e vai visitar o mundo. E sabe por que o Espírito Santo vem antes de Jesus? Porque é o Espírito Santo o único caminho para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E queridos, surpreendentemente, quando nós vamos à Bíblia, embora o tema central da Bíblia seja a breve volta de Jesus, nos 4 evangelhos e 2 vezes em Atos, é mencionado a repetição da necessidade do Espírito Santo, mais propriamente do que a breve volta de Jesus. E eu gostaria de lembrar você nesta manhã, que embora nós aguardamos novos céus, nova terra, como igreja nós aguardamos a vinda do Espírito Santo. E finalmente, o último ponto, diz assim, Parábolas de Jesus, página 419, na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos celestes. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça não afluem para os homens neste mundo. Se todos recebessem de bom grado, todos seriam cheios do Espírito Santo. Eu preguei aqui em março sobre o Espírito Santo. Esse texto diz o seguinte, que se tem uma oração que Deus sempre diz sim, é quando nós pedimos pelo Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo na vida, recebe todo o necessário para a sua existência. Querido irmão, querida irmã, todas as nossas orações deveriam ser permeadas pela busca do Espírito Santo. Você está vivendo crise no teu casamento? Crise espiritual, crise emocional, crise financeira, crise na educação dos filhos. Não importa a crise que você esteja vivendo, ore e peça pelo batismo do Espírito Santo, cura, transformação, coragem, força, entendimento, paz.
Tudo isso advém com a presença e habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele é uma locomotiva que traz com ele nos seus vagões toda a sorte de bens preciosos, riquezas que nós precisamos e carecemos. Só que, não sei aqui quem se lembra, eu falei que nós tínhamos duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que muita gente, infelizmente, vai se perder. Qual será a boa notícia? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, no capítulo 19. E nós vamos terminar com essa grande, extraordinária e boa notícia. Diz assim Apocalipse 19, lá no verso de número 7. Olha só que lindo texto, a Bíblia está acabando, as páginas da Bíblia estão chegando ao fim, e João, vendo tudo que está por acontecer, ele diz assim, alegremo-nos, exultemo-nos, e demos glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que todos são convidados para as bodas do Cordeiro. Você é convidado, 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 você é convidado. Todos nós somos convidados para as bodas do Cordeiro. Mas a pergunta que fica e que ecoa há mais de 2000 anos, a pergunta é assim, não é quando Jesus vem, mas é como está a sua vida. A pergunta não é quando Jesus vem, mas é como está a sua vida. E hoje? Mas eu queria nesta manhã falar um pouquinho para você, para terminar. Como será o dia da volta de Jesus? A palavra de Deus, querido, diz que quando Jesus estiver voltando, uma tremenda escuridão vai tomar conta do céu. Não importa se o céu estiver azulzinho como está hoje, mas o céu vai se escurecer. E ele vai se escurecer por todo o globo terrestre. A mesma escuridão que invadiu aquela cruz há 2000 anos atrás, vai invadir a terra novamente. Nuvens escuras e bem densas, elas vão se chocar umas com as outras. Isso vai produzir fortes barulhos de trovão, raios que vão fazer noite se tornar em dia. Nesse momento, queridos, o mundo estará em profunda agitação. Nós veremos que haverá terremotos, fendas grandes e profundas vão se abrir na terra. Lá nos montes nós vamos ver que não importa a imponência e o tamanho deles, eles vão se agitar como canas ao vento. Pedras inteiras vão ser retiradas pela força da própria terra e serem deslocadas montanha abaixo. O céu ele vai se enrolar como um pergaminho. O mar vai estar agitado, ondas fortes vão se levantar. Cidades inteiras vão ser destruídas. Cidades portuárias vão ser engolidas pelas ondas do mar. E nesse momento de convulsão social, política, religiosa, econômica, nesse momento de convulsão da natureza, vai aparecer lá no céu as duas tábuas, Deus segurando os 10 mandamentos, a transcrição do seu caráter. E os santos, eles estarão aqui sofrendo dura perseguição. E olhe bem para mim, isso vai ser assunto para um outro sermão ou para uma série. Quando a gente fala sobre decreto dominical, evento final, dá uma vontade da gente arrumar as coisas e empacotar aí para o meio do mato. Mas queridos, em toda a história do povo remanescente do Senhor, a preocupação do povo de Deus não foi a autopreservação, não foi a preservação da vida. Ao contrário, o povo remanescente do Senhor sempre, em primeiro lugar, quis preservar a própria fé e não a própria vida. É por isso que você tem homens e mulheres debaixo de fogo na cruz, louvando enquanto morrem, porque eles entenderam que maior bem do que a vida é a fé no Senhor.
A preocupação do povo de Deus é chegar nos instantes finais, cheios do Espírito Santo, certo de que nada e ninguém vai fazer com que eles neguem a fé. E sabe qual será a segunda preocupação? Nós não podemos tirar os nossos pés daqui, enquanto a última alma que não conhece a Jesus passar a conhecê-lo. Mas pastor, mas e sobre a mensagem da gente morar no campo? A mensagem é a seguinte: more longe o suficiente para evitar as influências da grande cidade, mas more perto o suficiente para ser luz nos grandes centros. O povo de Deus vai estar em perseguição, e quando eles acharem que não dá mais, escuta o que eu vou lhe dizer: o rei vem vindo. Só que dessa vez Jesus Cristo, ele vem de uma forma como nunca antes vista. Ele vem com seus cabelos brancos como a pura lã. Os seus olhos parecem como chamas de fogo. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Os seus pés brilham como bronze reluzente. E ele veste agora roupas brancas, talares cingidas à altura do peito, um cinto de ouro, e na sua perna direita escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em algum momento Jesus, olhando para os santos, vendo que tudo se cumpriu, o seu povo fielmente, embora a minoria, está guardando a sua volta, eles olham para os querubins, os serafins, e dão uma ordem: gente, chegou a hora, vão buscar o meu povo. E nesse momento as trombetas douradas começam a ser tocadas, os anjos batem as suas asas, e naquele instante os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E agora aqueles bebezinhos que morreram prematuramente são entregues novamente para o papai e para a mamãe. Queridos, alguns de vocês vão entender o que eu vou falar aqui agora. Na verdade, a minha esposa e eu, nós temos 4 filhos: Martin, a Laura e o William. E temos um que nós aguardamos na volta de Jesus, que a minha esposa perdeu em algum momento de uma gestação antes do William. E nós aguardamos para conhecer o filho que a gente nunca viu. E eu sei que vai ter esposo que vai reencontrar a esposa, filhos que vão reencontrar os seus pais, o maior evento da história. E muitos de nós que fomos separados dos nossos familiares pelas barreiras, pelos muros dos países, vamos reencontrar com uma só família todos aqueles que nós deixamos para trás. Vai ser o maior encontro de todos os tempos. E Jesus não está mais usando uma coroa de espinhos, mas Ele tem na sua cabeça uma coroa de ouro. Ele não está mais pregado numa cruz, Ele está sentado num trono. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os anjos começam a nos reunir, nos ajuntar, nos agrupar. E de repente, eles nos convidam: vamos viajar. E a gente vai começar a subir nas nuvens. Não sei, não me pergunte, por favor, não me pergunte, eu não sei. E a gente vai subir nessas nuvens, e elas vão emitir um som dizendo: Santo, Santo, Santo. E a gente passa esse primeiro céu atmosférico, o segundo céu das estrelas, das galáxias. De repente chegamos no terceiro céu, e lá está o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Agora nós temos as mansões, as ruas de ouro, todos nós belos, fortes, saudáveis. E a gente vai ver que o leão, ele anda lado a lado com o cordeirinho. Eles não se agridem, não se machucam. E daqui a pouco, no meio daquela multidão, surge um homem forte, alto, lindo na sua perfeição. E ele vai até Jesus. E ele olha para as mãos de Jesus e ele pergunta: Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? E Jesus fala assim: Adão, você foi o primeiro Adão, eu sou o segundo Adão. Você pecou, eu salvei. Você caiu, eu levantei. Tudo está resolvido. O preço do pecado foi pago. E nesse momento Adão pega a sua coroa, tira a coroa e depõe nos pés de Jesus. Jesus toma Adão,
leva Adão agora para a árvore do fruto da vida. Dá o fruto para Adão. E Adão toca o primeiro acorde na harpa. E Adão, os 144 mil, todos os santos, começamos pelo século sem fim a adorarmos e exaltarmos ao Senhor Jesus, nosso Salvador. E se você acha que terminou, depois de 1000 anos nos céus, nós vamos para a nossa última viagem juntos. Pois a nova Jerusalém vai descer para essa terra ataviada como noiva. Olha aqui. Aonde que a nova Jerusalém vai pairar? Lá no monte? Você lembra os discípulos? Você lembra Jesus? O casamento acontecendo? Os discípulos não viram, mas Jesus, pelos olhos que atravessam a janela do templo, olhou que bem naquele lugar, ali no Monte das Oliveiras, enquanto os discípulos queriam um sinal, Jesus já os via dentro da eternidade, e Ele via a mim e a você. E quando a cidade desce, Satanás e os ímpios se levantam, última ressurreição. Sabe quem são os ímpios? São os que mataram, os que roubaram, foram aqueles que fizeram toda sorte de imundícia. Mas os ímpios também foram a todos aqueles que viveram de forma distraída, que se deixaram levar pela moda, pelo secularismo, que construíram para si deuses a partir da sua vida, que colocaram o eu em primeiro lugar, que não amaram a leitura da palavra, não se prepararam, que deixaram que as crises, os problemas, a infelicidade, o ego, a dor, essas coisas da vida que nos acomete, tirasse o foco do preparo. E eles vão tentar um último golpe, uma última tentativa de tomar a cidade santa, mas Deus não vai permitir, vai passar diante deles toda a história da redenção. E capítulo a capítulo nós vamos enxergando tudo isso, para no final, os salvos, Satanás e os ímpios reconhecerem que Jesus sempre teve razão. E num golpe de misericórdia, Deus vai mandar fogo do céu para consumi-los. E nesse momento se aplica as mais belas palavras que uma pena humana fora da Bíblia já escreveu. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de júbilo, de harmoniosa música, vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Querido, querida irmã, Deus abriu uma janela do futuro diante dos nossos olhos hoje. Nós vimos, nós imaginamos, os nossos olhos através da nossa mente podem contemplar elementos reais que aguardam aqueles que estão esperando a breve volta de Jesus. Se Jesus voltar e você não estiver entre os santos e os salvos, não há justificativa na sua vida, porque você conhece a Deus, está na igreja, sabe da volta de Jesus, e Deus de maneira brilhante coloca diante de nós tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Eu queria nesta manhã
fazer o apelo de João Batista, é o apelo da Bíblia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque eis que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele está vindo e não tardará. E quem ganhar e herdar a salvação, ganhou tudo. Quem perdeu a salvação, perdeu tudo. Nada na nossa vida compensa a perda, a derrota da perdição. O chamado de Deus para mim e para você hoje é estabelecer na nossa vida que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o nosso maior compromisso, o nosso maior papel, o nosso maior desígnio, o mais belo e único caminho da nossa vida é nos prepararmos para a breve volta de Jesus. A razão de existirmos como igreja não é outra senão anunciarmos e nos prepararmos para a breve volta de Jesus. E às vezes a gente se engana e se perde. Quando a gente vai em lugares com aglomeração de pessoas, a gente percebe que hoje as pessoas, elas estão deformadas, desenhadas, e elas estão totalmente desenhadas. E a gente olha e fala assim: está todo mundo perdido, queridos. Sabe que pior do que quem está perdido lá fora, se é que está perdido, escuta o que eu vou ler para você. E não é à toa que Ellen White e os seus escritos são tão atacados. O cristão morno engana ambas as partes. Não é bom mundano, nem é bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Pior do que ser frio, pior do que ser quente, é ser morno. É achar que pode equilibrar o mundo e a fé. Eu queria lembrar você que o cristianismo é uma fé radical. Exige tudo de nós. Não foi à toa que Cristo morreu pendurado numa cruz. Eu quero convidar que venha aqui à frente comigo a minha família. E eu digo minha família, minha esposa, com os meus filhinhos. Por favor, venha aqui, Martin, Lauren, William. A nossa família, queridos, ela desde sempre aqui, ela existe para servirmos e trabalharmos pela igreja. A gente não tem uma outra vida que não seja a igreja. A gente não tem hobby, a gente não tem familiar aqui em volta, a gente não tem um outro trabalho. A minha esposa dedica em tempo integral para os meus filhos, eu não faço mais nada aí para fora. A gente vive por isso daqui. E olha, é uma vida abençoadíssima, uma vida rica, próspera, feliz. Que coisa boa é saber que o meu chefe, o meu boss é o Senhor nosso Deus. Eu sirvo a igreja, mas eu trabalho para Deus. E é um prazer nós vivermos esse sonho. E como pastor, se Jesus não voltar, o meu lema, o meu alvo, é um dia, se eu sair daqui, deixar para o meu amigo pastor que vai vir uma igreja melhor do que eu recebi. Esse é o meu alvo. Mas se Jesus voltar enquanto eu estiver aqui, o meu alvo é que todos nós aqui estejamos juntos no céu. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém daqui, você não pode ficar de fora, você. Ninguém. Irmãos, eu quero viver o resto da minha vida com vocês no céu. Viver com os santos na terra, melhor, viver com os santos no céu é honra e glória. Viver com os santos na terra eu sei que é outra história. Se eu vivo com vocês aqui, por que eu não vou querer ver no céu? Mas essa semana, a minha família, ela cresceu. E a Ingrid não está grávida, tá? Nós recebemos 2 outros filhos. Marcelo e Deise, vem aqui, por favor. Nós trazemos para o seio da nossa família 2 filhos que o Senhor colocou aqui na nossa igreja. Eu sei que existe pai e mãe deles 2 orando por eles.
E agora uma família que era de 5 pessoas que serviam a igreja, ela cresce para uma família de 7 pessoas. E queridos, o propósito de nós estarmos aqui, como família ministerial, como casal dirigente da música, é nos prepararmos para a breve volta de Cristo Jesus. A nossa missão agora, o Marcelo e eu, as nossas famílias, eles como filhos do coração que nós trouxemos para dentro da nossa casa, da nossa igreja, é caminharmos juntos, passo a passo, até o dia que Jesus virá para nos buscar. E eu estou louco para que isso aconteça pronto, rápido e já. Que seja esse o presidente, que seja esse o papa, que seja tudo. Mas que seja tudo, mas todos nós juntos, porque nós somos filhos do mesmo Pai e habitaremos no mesmo céu. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós vamos cantar uma última música. Nós vamos cantar uma música pensando no momento que nós estaremos adorando ao Senhor, o nosso Deus, pelos séculos sem fim. Que nós estaremos livres das amarras, dos tormentos, dos problemas, das provações. Que nós estaremos à disposição de Deus só para adorá-lo. Mas novamente, eu quero que cada um de vocês preparados e prontos para a breve volta de Jesus. E se existe, querido, na sua vida algo que tem que ser abandonado, deixado de lado, alguma coisa que tem que ser colocado no altar do sacrifício do Senhor, seja o que for, o faça em nome de Jesus, porque nada é maior do que a vida eterna, nada é mais belo do que se preparar para a volta de Jesus, nada tem maior importância do que você saber que o Espírito Santo está em você, agindo em você e refinando a sua vida, para que um dia Jesus, olhando nos teus olhos, possa dizer: filho meu, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vamos nos colocar em pé, louvarmos, adorarmos, cantarmos ao Senhor. E eu convido você a cantar de todo o seu coração, acreditando que tudo que foi dito é verdade e em breve se cumprirá. A nossa vida e venha fixar os nossos olhos nos olhos de Cristo Jesus que está vindo nos buscar. Que a nossa maior vontade, o nosso maior desejo, a nossa maior vibração, que o impulso a mover a nossa mente, a nossa fala, os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa vida em família e na igreja, seja nos prepararmos para a breve volta de Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Santo é o Senhor. Derrame sobre nós o teu Espírito
por Jesus. Amém. E hoje eu vou pedir gentilmente que o Marcelo, a Deise, possam sair aqui à frente. Nós, na sequência, estaremos dando um abraço em todos vocês. Bênçãos de Deus e um feliz sábado.